Olá, bem-vindo ao Conexão Legislativa. Estamos em novembro de 2020, mês de eleições municipais para vereadores, para prefeitos. Também tivemos a eleição nos Estados Unidos. Por isso, nosso tema hoje é partido político. Nós vamos falar sobre a evolução histórica dos partidos políticos e também a Constituição de 1988. Fica com a gente que o papo está bem legal. Hoje é com Silvio Gabriel Serrano Nunes. Ele já está aqui com a gente. Obrigado, Silvio. O Silvio é doutor em filosofia pela USP, é assessor jurídico e professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas de São Paulo. Muito obrigado, Silvio, por nos atender. Bom, preliminarmente eu gostaria de registrar minha imensa gratidão a todos da Assembleia Legislativa, ao Jeremias, a todos que estão aí nos acompanhando também aí, né, o nosso público aí. Agradecer também muito ao ILP e é uma imensa honra e alegria estar aqui com vocês hoje, para debater um tema tão importante para a democracia, enfim, ainda mais nesse momento, como tão bem, né, você salientou nesse período eleitoral. É verdade, a gente vai votar. A impressão que eu tenho é que, isso já também li alguma coisa, que o brasileiro gosta de votar no nome, né? Ele é um pouco personalista. Isso é uma realidade e que vem se alterando com o tempo? Porque hoje parece que cada vez menos a gente vê o nome do partido, né? Como é que está funcionando isso, Silvio? Eu acho uma excelente pergunta, porque muitas vezes também nós recebemos uma propaganda eleitoral e a gente vê o número do candidato e não vemos o partido. Eu acho que talvez isso está conexo a um certo sentimento, uma certa resistência a partidos políticos, que precisamos compreender melhor a importância deles. No nosso sistema é necessária a filiação político-partidária para se concorrer a cargos, né, do legislativo e do executivo, mas o sistema já tolerou, enfim, alguns países também toleram a ideia de uma candidatura avulsa, mas o nosso sistema é necessário que, enfim, e pouco aqui não é uma discussão ideologia A, B ou C, os partidos políticos têm as mais diversas ideologias, isso é muito rico, importante para uma democracia, mas é importante que um candidato tenha esse compromisso, esses interesses em comuns e apresentar um programa para a sociedade brasileira com conteúdo A, B ou C, enfim, que a sociedade no pleito eleja. Mas realmente é uma constatação também que podemos ver, ou seja, existe uma certa resistência em se dar a devida publicidade ao partido político afiliado. E isso, se você me permite, assim, eu gostaria de fazer uma digressão que eu acho importante, a própria etimologia da palavra partido político. Partido político, ele vem de partes, né? Ele vem de pars, do latim, que é justamente parte, fragmento da sociedade. E durante muito tempo ele teve um sentido negativo, um sentido de que seria como uma facção, seria que gostaria de ter acesso ao poder, mas e trazia cisões à sociedade. Essa noção ela foi superada porque justamente quando há uma legislação tratando sobre partidos políticos com objetivos claros para a sociedade, isso vai trazendo uma ideia de uma segurança, inclusive institucional. Né? Partidos políticos, enfim, eles têm esse comprometimento com as leis e que assim poder fazer uma sucessão de governos, ou, enfim, essa multiplicidade, essa beleza na diversidade que a democracia tem. Você falou da etimologia e eu queria saber um pouco da história, não só no Brasil, mas também no mundo, que você puder trazer, como é que foi o início aí dessa questão dos partidos políticos. A gente sabe que a noção de esquerda-direita foi lá em meados da Revolução Francesa, né? Mas e a história dos partidos? Conta pra gente. Muito interessante. É muito o que via, né? Se existia uma ideia chamada dos protopartidos, né? Que são aquelas facções, muitos especialistas, muitos historiadores, né? E pensadores da filosofia política apontam, por exemplo, a plebe, os patrícios se organizavam em relação aos seus interesses na Roma antiga. Durante o período medieval e também início da modernidade. Nas cidades italianas, por exemplo, havia figuras como aqueles que tinham uma adesão maior aos interesses
do papado e outros um interesse maior ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, e nas distintas realidades históricas, nós tivemos essas figuras chamadas protopartidos. Alguns também especialistas colocam também uma questão muito interessante que, por exemplo, no Brasil colônia, nós vivíamos um período de absolutismo, é claro que não há um momento que nós temos propriamente a formação de partidos políticos, mas essa ideia de certas reivindicações ou pretensões que levaram a movimentos como a Inconfidência Mineira e certas revoluções como em Pernambuco, ali você tem uma afinidade de certos objetivos em relação à tributação, em relação a uma concepção do Estado, ou mesmo até a independência do Brasil, né? Então ali ainda é o chamado proto-partido, ainda não é propriamente uma figura de partido político. O fato é que durante a independência, isso Afonso Ari nos diz, e até a Constituição, a gente não tinha ainda um momento muito oportuno para se formar propriamente os partidos políticos, né? Mas o que nós tínhamos ali que era e depois nós fomos formar o Partido Conservador, o Partido Liberal, aí, né, já durante o Brasil Império. Mas ainda assim, no Brasil Império, nós ainda tínhamos a própria figura do poder moderador, né? Segundo também muitos pesquisadores na área, acabava um pouco dificultando esse debate político mais franco, uma organização mais contundente, uma organização mais precisa dos partidos políticos no Brasil. Interessante que você falou do tempo do Império e você falou em conservador e liberal. O jovem de hoje pode falar, nossa, essa coisa de conservador e liberal é uma coisa nova. Quer dizer que não é. Eu faço essa pergunta para você e também queria saber se ao longo do tempo conservadores e liberais vão se alternando no poder ou no Brasil nós temos uma pendência maior para algum dos lados. E sim, enfim, o conservadorismo, o liberalismo, e atualmente também temos a figura dos chamados progressistas também, são todas, enfim, ideias, são todas, enfim, correntes, e é muito importante termos a consciência que pouco importa, lógico que importa, enfim, todos nós podemos ter afinidades, podemos ter uma tendência A, B ou C, mas jamais perder a consciência que uma democracia ela se faz justamente por essa diversidade de ideias e por esse confronto no sentido positivo, né? A própria ideia de um parlamento, a gente está aqui, enfim, no meio de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado, essa consciência, né? E o parlamento é muito bonito por causa disso, ou seja, as distintas agremiações político-partidárias, com concepções conservadoras, liberais e concepções até progressistas, podem debater, discutir, enfim. Agora, voltando à sua pergunta de forma mais precisa, né? Em linhas gerais, durante o Império, poderíamos dizer que os conservadores eles tinham uma tendência a pensar num governo, numa organização de Estado mais centralizada, enfim, e já os liberais tinham uma tendência a pensar uma perspectiva mais descentralizada do exercício do poder e das respectivas, enfim, competências. Para muitos especialistas, nós teríamos ali datas importantes que seria o ato adicional, né, em 1934, e depois a lei de interpretação, ou seja, para poder, enfim, trazer uma centralização ali maior, né? Agora, eu queria a sua impressão também sobre o que a filosofia política, os grandes pensadores, falam sobre partidos políticos. É muito importante essa discussão que autores de distintas ideologias fizeram reflexões sobre isso. Ou seja, desde Burke, né, que é considerado um grande autor importantíssimo para a direita, para os conservadores, e Rosa de Luxemburgo, né, uma autora muito importante para as esquerdas, enfim. Edmund Burke, ele que é esse grande pensador do conservadorismo, ele traz em reflexões sobre as causas do descontentamento atual, que é um texto do século XVIII, o que é o partido político? Ele vai fazer essa reflexão e vai responder que um partido é um grupo de homens, né, unidos para fomentar, através de ações conjuntas, o interesse nacional. É muito interessante porque geralmente partidos políticos é muito associado à ideia de interesses, entre aspas, mesquinhos ou muito pessoais. Burke não, Burke fala:
Os partidos políticos pensam no interesse nacional e não no interesse em si, na base de algum princípio determinado sobre o qual todos estão de acordo. Ou seja, um poder mais centralizado, um poder mais descentralizado, enfim, ou uma questão que pense na liberdade de empreender, ou pensa assim, numa questão de um protagonismo maior do Estado na economia, enfim, das mais diversas questões, opiniões, os partidos políticos têm justamente essa questão, esse dever de oferecer à sociedade. E, por exemplo, né, Rosa de Luxemburgo, ela faz críticas, né, muito contundentes e críticas também que poderiam ser até atuais, né? Ela mostra que muitas vezes você não tem uma efetiva participação popular num partido político e que é necessária essa liberdade de expressão, né, numa sociedade e que precisa se buscar que uma opinião pública, né, no caso ali proletária, que é o objeto de análise dela, não seja uma mera ressonância de decisões verticais, né? Ela faz uma crítica muito grande, enfim, a esses dirigentes do Partido Comunista que, por exemplo, promoviam a revolução e tal. Claro que as devidas proporções, as devidas realidades distintas, isso também é uma discussão até hoje de quanto mais e mais a sociedade possa interferir dentro de prévias, dentro de... Isso em pouco importa a ideologia do partido, A, B, C ou D. Mas, enfim, de como que a sociedade pode ser chamada para participar, enfim, dos partidos políticos, né? Que também são instituições. Isso é muito importante nós termos essa ideia. Ou seja, tanto a direita quanto a esquerda tem pensadores com reflexões muito importantes sobre partidos políticos. Queria trazer dois aspectos. A candidatura avulsa, mas antes disso, a importância do partido político para a democracia. Eu acho que é muito, talvez uma forma de responder essa questão é nós lembrarmos como que, tanto legalmente, institucionalmente, nos períodos, né, sombrios de nossa história, nos períodos em que nós não vivemos num momento democrático, como, por exemplo, o Estado Novo Getulista, ou durante a ditadura militar, partidos políticos sofrem uma série de restrições legais de se organizarem, de se cindirem ou mesmo de existirem, né? Próprio, enfim, com o golpe de Getúlio Vargas, enfim, em 37, partidos políticos, eles poderiam existir até o nome como associações cívicas e de esportes, mas não poderiam propagar questões políticas, né? Um absurdo total. Ou seja, acabou-se com os partidos políticos, ou seja, acabou-se ali, foram eliminadas mecanismos e espaços para uma sociedade discutir suas pretensões e trazer os seus interesses. Com a ditadura militar também, depois nós temos uma legislação que tentou ainda se manter um certo verniz de uma certa institucionalidade ali do funcionamento dos partidos políticos, mas ao fenômeno do bipartidarismo, uma série de limitações para que partidos se organizassem, para que partidos, enfim, pudessem ter a sua devida liberdade ou mesmo vedação, enfim. Então, eu acho que talvez aí, justamente na democracia, nós necessitamos esse cuidado legal, constitucional, para a formação dos partidos políticos. E mais, evidentemente, que muitas vezes nós lemos nos jornais notícias sobre, enfim, pessoas envolvidas em supostos crimes, em questões envolvendo partidos políticos. Que essas pessoas sejam devidamente julgadas, enfim, investigadas, julgadas e, né, conferindo sua culpa, que elas sejam, enfim, punidas, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Mas jamais nós podemos desacreditar na institucionalidade dos partidos políticos e não importa qual seja a ideologia, enfim, isso é uma outra questão aqui. Mas eu acho que esse que é o valor para uma democracia. E não podemos deixar de nos esquecer que regimes de extrema esquerda ou de extrema direita, em regra, o primeiro ato que é feito quando se chega ao poder é o quê? É justamente a eliminação dos partidos políticos, né? É justamente o quê? Só há um único partido. Na Alemanha nazista, né,
No caso de extrema direita, só havia o partido, enfim, nazista. No regime stalinista, enfim, você só tinha, enfim, um único partido ali, no caso na extrema esquerda, você só tem ali um único partido determinando todas as decisões do Estado. Ou seja, não há oposição, não há forma de nenhuma fiscalização nesse jogo tão saudável entre situação e oposição que uma democracia sempre carece, sempre necessita. Você acha que a candidatura avulsa ela fragiliza a constituição dos partidos? Eu acho que é uma questão acho que extremamente complexa, mas que talvez a sociedade deveria pensar. Uma questão da candidatura avulsa, porque uma crítica que havia há muito tempo na formação de nossos partidos políticos é uma falta de um compromisso ideológico, né? E um pouco talvez da candidatura avulsa seja a pessoa correr o risco de se pensar muito em seus interesses próprios e não interesses ou um programa de governo, um programa para a sociedade como um todo. Então isso acho que é um tema, enfim, delicado, é um tema complexo, e a gente também tem a gente pode esquecer que o nosso sistema é presidencialista, né? Tem um pouco esse fator também, e alguns autores acabam pensando um pouco que também isso não poderia levar ao risco de uma certa concentração, de um certo personalismo numa pessoa, enfim, num líder, o que também poderia ser algo complexo para a sociedade. Por outro lado, também, talvez estamos perdendo aí grandes quadros, pessoas que poderiam inovar e trazer grandes contribuições para a democracia. Mas eu, particularmente, eu acho que para se concorrer a um cargo, as pessoas devem sim se filiar a um partido político para, enfim, pleitearem, né, um cargo eletivo. A forma de cobrança, inclusive, talvez fosse né, porque o partido envolve toda uma estrutura, né, já pensada e planejada na Constituição que talvez a população possa cobrar dos políticos de uma forma mais efetiva. Eu queria que você falasse também um pouquinho, já que a gente está falando de partido político em ano de eleição, sobre... eu abri o programa falando da eleição americana, lá nós temos dois partidos. Aqui no Brasil nós temos uma diversidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que essa diversidade, um número bem maior aqui no Brasil, e como é essa configuração em outros países, né? Nos Estados Unidos, ao que me consta, são dois, né? Republicanos e democratas, Sim. e aqui a gente nessa diversidade. Qual a diferença? Sim. Um pouco a gente falou de formação de partidos políticos, né? Nos Estados Unidos é muito interessante que a discussão já para muitos, né, historiadores da política norte-americana já trazem que justamente, né, no Congresso Continental, para se pensar ali sobre essa centralização do poder que daria origem ao que hoje chamamos Partido Democrata, ou se não uma certa descentralização maior, maior autonomia para os estados, enfim, isso estaria ligado aos republicanos, né? Lembrando que também lá é muito distinto sobre essas siglas, né, democratas e republicanos, nós temos, na verdade, uma gama muito grande, uma variedade muito grande de tendências e reflexões. Eu me lembro quando eu estudei em Harvard, nos Estados Unidos, eu vivia lá, havia um professor que sempre falava que é o seguinte: é muito diferente você ser digamos, um republicano na Califórnia e um republicano no Texas. Você tem diferenças aí também de concepções de mundo, de leituras, enfim, visões de mundo. Então, são guarda-chuvas muito amplos, digamos, de tendências, de concepções. No caso brasileiro, nós temos, enfim, essa multiplicidade de partidos políticos. Se por um lado, talvez isso venha nós vivemos um período de ditadura, né, antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88 tem essa preocupação muito grande com a democracia, e ela justamente tentou deixar essa liberdade maior para a formação, para a fusão, enfim, dos partidos políticos, né, para justamente essa repressão que havia durante o período ditatorial, que isso agora não existe mais num período democrático.
você por um lado levou uma proliferação de legendas, e muitas das quais não têm um conteúdo programático, um conteúdo ideológico mais consistente. Por outro lado, assegurou uma maior liberdade. Eu acredito que progressivamente a sociedade ela deve sempre exigir essa eficiência dos partidos políticos, ver o quanto eles se comprometem ou não com aquilo que eles têm de programa, daquilo que eles oferecem à sociedade, e acho que progressivamente vamos aperfeiçoando e amadurecendo o sistema partidário brasileiro, deixando os partidos mais, digamos, consistentes, partidos mais comprometidos, enfim, com a política. Eu queria que você fizesse uma analogia também sobre o voto distrital, né? Se ele tem influência na questão da democracia e do partido político, né? Porque eu me lembro de políticos dizendo, olha, a gente percorreu o estado inteiro, por exemplo, de um deputado durante a eleição, é muito penoso e a gente às vezes não acaba representando a população como a gente gostaria se o voto fosse distrital, né? Podia explicar um pouquinho para a gente? Eu acho que a questão do voto distrital é uma discussão bem importante, bem interessante, e nós já vemos assim líderes, né, em outros países, em voto distrital, que tinha uma guerra para enfrentar, tinha uma discussão para enfrentar, e por causa do encanamento no seu bairro, na sua região, não acaba sendo reeleito. Enfim, nós temos casos assim que também, acho que todas as regras, né, no sistema eleitoral podem gerar certas desvios de padrão, umas certas, enfim, deformidades aqui. Um pouco acho que do voto distrital, talvez um elemento a se pensar, numa sociedade como a nossa, extremamente conectada, em que as pessoas vivem muitas vezes em distintos lugares, em realidades tão distintas. Eu não sei o quanto que essa vinculação àquela região, àquela área, aquele, enfim, distrito, possa, assim, digamos assim, contribuir, né, efetivamente e tal. Eu acredito que talvez uma tendência no futuro, o voto distrital, por outro lado, existe essa cobrança, né, que se você do seu representante de uma forma mais contundente, de uma forma mais precisa, mas eu acho que com as novas tecnologias também, com essa questão do espaço geográfico não ser tão limitante, o voto distrital ele pode ser tão eficiente ou não quanto, né, o sistema que não seja um voto distrital, enfim. Interessante isso que você trouxe, porque você mencionou a questão da tecnologia, né? A tecnologia tem aproximado a gente e tem muitos políticos que optam por fazer boa parte da sua campanha nas mídias sociais. E aí, independentemente da pessoa estar ali naquela cidade ou não, ela está recebendo informação diferente de uma política que eu acho que, não sei, posso estar enganado, mas vai ficando para trás daquela política, daquela eleição da busca pelo voto no palanque, né? Os meios eletrônicos estão mudando essa face e, claro, mudando o jeito como a gente interpreta a política por meio do partido político, que é o caminho, né, como você explicou, das democracias. Eu queria deixar você, Silvio, à vontade para a finalização. Como eu abri o programa dizendo que a gente está no ano de eleição para vereador, para prefeitos, tivemos as eleições americanas e ainda, durante a gravação desse programa, ainda não tivemos o segundo turno das eleições, mas vamos ter ainda. Então, fique à vontade para esclarecer a população, porque esse é um momento muito importante das pessoas buscarem, cobrarem os políticos para que eles tenham o melhor retorno e a consciência, né, do que é um partido político e do que é o seu candidato. Bom, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade. Eu acho que, como consideração, assim, já caminhando para o final, eu acho que é muito importante nós voltarmos à Constituição, nossa Constituição de 88, que ela, né, é um pacto de civilização, eu acho, contra a barbárie, de autoritarismos, e ela traz já no seu artigo 1º, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, que ela diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal,
constitui-se um Estado democrático de direito, ou seja, esse valor tão caro da democracia, e ela vai além, deixando quais são esses fundamentos da nossa república, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e aqui frisando o pluralismo político, ou seja, sem partidos políticos, com conteúdos, com ideologias, trazendo essa diversidade de cores, né, de pensamentos, de reflexões para a sociedade. E, insisto, pouco importa se temos uma afinidade A, B ou C, mas essa consciência desse compromisso com a democracia, com todas, de respeito às mais distintas ideologias, isso é um fator determinante para a saúde e para a manutenção de uma democracia que se aperfeiçoa a cada dia, desde, enfim, da nossa redemocratização e da Constituição de 1988. Silvio Gabriel Serrano Nunes, doutor em filosofia, assessor jurídico e professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. A gente tem ainda 2 minutinhos, então fique à vontade para falar. Eu sei que você participou aí de um ciclo de palestras do Instituto do Legislativo Paulista, então, por favor, eu sei que, como o próprio nome diz, é um ciclo, então ele vai sempre se renovando. Se você se perdeu, entra lá no www.al.sp.gov.br/ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista. O Silvio é um dos palestrantes e, olha, tem muita coisa legal ainda neste ano de 2020 para você acompanhar. Por favor, Silvio. Sim. Bom, o primeiro que eu gostaria de agradecer imensamente aí, né, ao Instituto do Legislativo Paulista, ao seu presidente, né, o Vinícius, e a todos aí pelo apoio, e também é um ciclo que tem apoio do Tribunal de Contas do município de São Paulo, da Escola Superior do TCM São Paulo e da ESA da OAB São Paulo. Nós já tivemos uma série de eventos, né, ele tem 4 eixos temáticos, que é o pensamento político, econômico e social do Brasil, a história das constituições do Brasil, a formação e consolidação dos partidos políticos, que vai ser dia 26/11, são todos convidados, na quinta-feira. Nós teremos ainda a questão, nós tivemos a questão da equidade racial, vamos ter a questão da evolução dos modelos de administração pública e da educação no Brasil, dia 3/12, e dia 10/12, o papel do Estado brasileiro na vida das mulheres. Enfim, se vocês não acompanharam os anteriores, isso está no canal do YouTube, do LP, e lembrando que tudo nos eventos no LP é tudo, enfim, gratuito para a população, basta entrar no site, façam a inscrição, e para nós podermos justamente pensar e refletir sobre o Brasil, e partidos políticos é uma questão extremamente importante nessa formação do Brasil, em suas concepções, em suas propostas para a sociedade brasileira. Muito bem, o Silvio deixou um calendário aí, mas como esse material fica nas redes sociais, se você está vendo esta exibição depois de passado estes cursos, não tem problema não, entra lá no site do ILP, tem cursos que se renovam o tempo todo, sempre falando sobre política, sobre história, sobre filosofia, um papo muito legal, e o Silvio é um colaborador permanente da gente. Silvio Gabriel Serrano, professor da Escola de Contas do TCM São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado pela generosidade, é um prazer imenso. E a você que nos acompanhou até aqui, vai mandando as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui no Conexão Legislativa. Até a próxima edição.